Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Holycast. Eu sou o João, caso você não me conheça e não tenha assistido os outros episódios. E hoje eu tô aqui com a Ingrid, a diretora, fundadora, criadora da Ingrid Eventos, que pode se apresentar. Olá, gente, tudo bem? Me chamo Ingrid Barros, sou coach em conhecimento pessoal, etiqueta e assessora de eventos na Ingrid Eventos. Obrigada pelo convite. Como é um podcast cristão, eu queria falar um pouco sobre a Ingrid cristã na tua vida. Como é o teu relacionamento com Deus, como tu enxerga a tua vida cristã, tua própria espiritualidade, como é teu relacionamento com Deus? Tu é cristã? Começa por aí. Eu me considero uma pessoa cristã, eu me considero uma pessoa com muita fé e eu tenho um relacionamento com Deus independente. Então, hoje, se você me perguntar se eu estou frequentando alguma igreja, não, eu não estou frequentando. E eu não consigo frequentar nenhuma igreja faz uns 5 anos, desde quando eu voltei de Roraima para cá. Lá, resumidamente, né, eu já morei em Santa Luzia, morei em Manaus e morei em Roraima, Boa Vista. Em Santa Luzia eu fazia parte da escola do CTM, então ali eu não ia no culto do domingo porque praticamente tinha culto todo dia, né? Quando eu voltei para Manaus, eu frequentei algumas igrejas, mas sem criar vínculo, sem me tornar membro. Quando eu fui para Roraima, durante o tempo que eu fiquei lá, eu fiz parte da Bethesda, que na época tinha um pensamento muito revolucionário, independente sobre posturas, né? E quando eu voltei, eu não consegui encontrar nenhuma igreja que tivesse esse mesmo pensamento aqui, então eu não consegui me encaixar. Então, mas o meu relacionamento com Deus, ele continua intacto. Eu sinto Deus, eu percebo o agir de Deus na minha vida, eu tenho gratidão, eu tenho rotinas de reflexão, de oração, de canto. A única coisa que eu não faço para me intitular uma pessoa crente é ir à igreja. Mas tu acha que essa parte de não criar raízes, em algum momento te impediu? Ela te atrapalhou? Não, a minha vida cristã, né, eu me considero cristã desde que nasci. Então, assim, apesar de eu ter passado por várias denominações, quando eu comecei essa questão de frequentar a igreja, eu fui primeiro adventista durante um tempo, depois eu fui católica e depois que eu passei a frequentar a igreja evangélica. Então, eu sou uma pessoa flexível em relação à fé. A minha base continua a mesma. Então, quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, eu aprendi muito sobre a palavra, né? Eu cantava, dançava. E com o passar do tempo, quando você cresce, quando você passa a ser adolescente, entra ali na vida adulta, você começa também, como são pessoas, a perceber os erros, né? Então, durante essa minha adolescência, eu sofri um bocado em relação às pessoas, né? Então, assim, eu tinha uma expectativa de vida, uma expectativa sobre aquelas pessoas, sobre funções, sobre relacionamentos, e muitas das vezes essas expectativas eram frustradas. E eu me sentia frustrada. Em nenhum momento eu coloquei a culpa em Deus, mas eu achei que eu não era obrigada a viver aquilo. E aí eu fiz uma escolha. Eu fiz uma escolha que eu preferia o meu relacionamento com Deus, eu preferia a minha forma de enxergar a vida, que eu tenho um propósito e esse propósito ele continua intacto desde que eu me entendo por gente e fazer isso em qualquer lugar onde eu esteja, inclusive dentro de uma igreja, eu me relaciono com pessoas que são da igreja ou não. Então hoje eu posso dizer que eu não frequento uma igreja porque eu não tenho paciência de lidar com as coisas que acontecem dentro de igreja. E tu tá me perguntando e tu riu, tu deve saber, né? Não, é sim, porque eu acho que o meu pai fala muito isso, que a igreja, ela tem sim a parte espiritual, mas ela também, a parte administrativa dela tem que existir, e ela é tipo meio que uma empresa. Ela não é meio, ela é uma empresa, ela é uma organização não governamental. Pois é, só que ela não visando lucro, né? Só que acho que quando eu tava conversando com ele, ele falou, não, porque eu queria, tipo, padronizar algumas coisas. Ele falou, não tem meio, sabe que tu não tem como padronizar. Porque imagina o financeiro de uma igreja. Você tem toda a sua planilha de controle e tudo mais. E aí, um dia o pastor chega, Deus tocou no meu coração pra me doar essa tal parte pra... Aí tu fala, não tinha previsão, tava meio que contando... Mas Deus tocou, tá ligado? E acho que quando tu não deixa espaço pra erro, tu não deixa meio que espaço pra Deus agir. Só que aí como conciliar a parte empresarial, que tem que existir, a parte administrativa, porque acho que muitas pessoas que nos assistem são cristãos,
cristãs. E aí, quando tu vai à igreja, tu só tá como membro, tá no banco, tu não tem ideia do trampo que é pra fazer aquilo funcionar. E é desse tipo de relacionamento por trás dos bastidores que eu tô falando que eu fiquei frustrada, assim, sabe? Muitas vezes. Nas questões, assim, relacionamento, por exemplo, você. Hoje, se você passar na rua e pedir pra qualquer pessoa falar o que é ser crente, quem é crente... Terno e gravata. E aí tem uma imagem, mas às vezes o relacionamento com a pessoa, ela não condiz aquilo. E eu vou falar ainda mais. Quando você faz parte de uma igreja em que a maior parte dos membros são sua família, isso só se torna 2 vezes mais difícil, porque, tipo, você não sai da igreja e o problema continua lá, você traz para casa, você traz para os eventos em família, não sei o quê. Então, isso tudo, eu também não tiro minha culpa nisso, no sentido de que eu sou uma pessoa muito questionadora. Mas eu não sou uma pessoa questionadora a fim de te mostrar um erro. Desafiar, né? De desafiar. Tipo, de rebeldia. Não, exato. Eu quero saber o porquê. Então não adianta você dizer pra mim que você não pode fazer isso se você não me dizer o porquê que eu não posso. E aquele porquê não é só o porquê eu quero. Ou porque tem que ser. Não, um porquê fundamentado. Se eu entendo que aquele porquê é fundamentado e aquilo faz sentido, eu passo a respeitar. Ou eu escolho continuar fazendo, mas tendo ciência eu de acho que aquilo... porque muitos líderes, agora graças a Deus está mudando, principalmente porque muitos jovens questionadores se levantaram, é porque os líderes falam porque Deus quer, mas tem uma razão porque Deus quer desse jeito. E aí, mas antes era porque eles não tem como culpar eles porque eles foram criados assim. Exato. A igreja vem de uma linha de pensamento assim. Exato. Deus quer desse jeito, acabou, não questiona. Eu não acho que é culpa de ninguém. Sim. Eu acho que são choques de gerações. Então, talvez naquela época eu já tinha um pensamento um pouco mais à frente do que aquelas pessoas eram capazes de me entender. Então, o que é melhor? Eu chocar, né? Eu bater de frente com essa pessoa, apontar o dedo, ou eu me retirar? Porque eu percebia que ninguém conseguia me entender, sabe? Era difícil para os meus pais, coitados, sabe? Entenderem. Eu lembro que quando eu consegui ter um diálogo em casa, eu dizia assim, não é que eu não quero fazer, eu quero saber por que não pode. Por que não pode? Me explica. É importante isso, e é importante ressaltar também que questionamento não é rebeldia. Não é rebeldia. Quando você for, acho até para quem está assistindo de casa, quando você for questionar os seus líderes, questiona com respeito, fala, eu quero saber por isso, porque eu tenho pensamentos assim, ser sincero, abrir o jogo. E eu acho que, graças a Deus, isso está mudando. Porque, finalmente, a igreja perdeu muitos jovens assim. Perdeu. Muitos jovens assim. Eu tive, mas a minha época, eu fui rebelde. Porque eu questionava porque eu queria bater. Eu tava com tanta... Quando a pessoa cresce meio rebelde, eu tava crescendo em fase rebelde. E eu tava com tanta raiva de mim, do mundo, eu só queria bater. E eu bati na primeira... Aí, no caso, foi a igreja. Depois de um tempo, eu me acalmei, eu refleti nas minhas ações e falei, tá, não é desse jeito. Tipo, a tua intenção pode até estar certa, mas se tu fazer do jeito errado, não vai adiantar nada. Isso vale pra vida, tá? Porque de boas intenções o mundo tá cheio, né? Então, mas às vezes não condiz. Então, eu acho que o como perguntar faz toda a diferença. E o porquê também da pergunta. Então, por exemplo... Hoje, já mais madura, eu percebo que tem coisas que não adianta a gente questionar se a gente já sabe que a pessoa não tem cacife para responder. Você vai estar expondo, ela vai se sentir vulnerável e aquilo não vai ser bom pro relacionamento. Tem uma oração que eu acho muito linda, que é a oração da serenidade. Ela é de um filósofo inglês, americano, não tenho certeza, mas ela diz: Deus, me dá força para mudar as coisas que eu posso mudar, paciência para aceitar as coisas que eu não posso mudar e sabedoria para me discernir qual é qual. Isso, sei lá, 10 anos atrás? Pois é. 10 anos atrás já fazia anos que funcionava, né? Então, quando eu fui, eu estava terminando a faculdade, então eu literalmente larguei tudo para trás. Vendi o que eu tinha, um pouco de bens que eu tinha, não formei com a minha turma, não participei de formatura da faculdade e tal, porque tinha uma data para estar lá. E a minha família se juntou, os meus tios, e aí me apoiaram e eu fui com uma mala e só de ida. Roupa no corpo. E assim, quando eu ia de um atrevimento enorme, porque você passa por uma seleção para entrar na escola. Então eu corria o risco de ligar de lá e dizer assim, olha, eu não fui aprovado. Então só fui com passagem de ida na fé que tudo ia dar certo. E deu, né?
E enquanto eu estive lá, o que a gente aprendia? A gente aprendia sobre música, a gente aprendia... E o meu interesse maior era o saber o porquê das coisas. Sabe, nessa fase eu estava numa igreja que tinha muito embasamento bíblico, mas eu não podia questionar, eu tinha que me saciar com aquilo que era ensinado. Só que não era suficiente, porque eu já gostava de cantar, eu já gostava de dançar, e eu dançava ritmos que eram cristãos e ritmos que não eram, mas músicas que não ofendiam a ninguém, que não, tipo, não ia desconverter ninguém, mas não podia, sabe? E eu não entendi o porquê daquilo, só porque uma música tem a palavra Jesus e uma outra que fala do mesmo sentimento que é amor, não tem a palavra Jesus, ou é cantada por alguém que não é cristão, não é uma música gospel, sabe? Então eu queria entender mais a fundo o porquê, conhecer a origem das coisas. E aí eu naquele momento eu descobri que ali era o lugar. Quem me apresentou essa escola foi o Júnior, foi o Sebastião. E aí eu lembro que a gente teve quase uma guerrinha, porque ele sonhou primeiro, né? Ele quis e eu fui na frente. E aí 1 ano depois que ele foi. E foi um momento incrível, que hoje a gente pode até dizer que foi um ano sabático, né? Quando a pessoa separa um ano para autoconhecimento e tal. E aquele ano foi um ano divisor de águas na minha vida. Então eu aprendi muito sobre Bíblia, sobre canto. Nós tínhamos todos os dias devocionais, eles trabalhavam com a metodologia de discipulado, então você tinha seus grupos lá. A gente dividia quarto com... Às vezes você dividia quarto com 3 meninas, às vezes eram com 6, dependendo do tamanho do quarto. A gente não tinha geladeira, a gente não tinha ar-condicionado, a gente não tinha guarda-roupa. Por 1 ano e meio, as minhas coisas ficavam guardadas em uma gaveta e uma mala. Era o que cada uma tinha dentro do espaço que era dedicado. Mas foi um tempo maravilhoso que aquelas respostas que eu buscava, eu consegui encontrar. Então, eu percebi que muitos líderes se fazem líderes ou foram levantados líderes por conta do seu poder de oratória, mas a sua profundidade de conhecimento é muito rasa. Na verdade, não existe profundidade, né? É muito rasa. E aí, eles não deixam a comunidade questionar, porque o fato de você questionar significa que você é livre. E nem todo mundo, nem todo líder está preparado para liderar uma equipe que se sente livre. É muito mais fácil você estar com a rédea curta, dizendo caminha por aqui, quando a pessoa faz uma coisa errada, você bota ela para dentro de novo. Mas você liderar uma pessoa que é livre de pensamento, porque ela está ali porque ela quer, porque ela acredita, e você está preparado para a hora que ela quiser sair, ela sair, tá tudo bem, isso requer um desprendimento muito grande. E então, naquele momento eu entendi que as pessoas ensinavam só o que queriam ensinar. E tá tudo bem, porque eu não posso mudar isso. Mas também não precisava aceitar. Então, quando eu voltei para tirar férias, depois voltei de novo e não consegui concluir o curso, por vários motivos, eu passei a respeitar. Então, quando eu ia numa igreja o pastor daquela igreja, eu não sei quais nomes dão hoje, né? Bispo, apóstolo, diácono, tá? Passa o culto inteiro pregando em cima de um versículo, aí o resto é coach, né? Tem uma coisa errada. Se você está lá para aprender a palavra, você tem que ter várias referências, você tem que ter experiência de vida, você tem que ter uma palavra de transformação. E aí, isso fez com que quando eu voltasse, eu ficasse um pouco mais reflexiva sobre onde fazer, onde me envolver. Porque eu acredito muito que a partir do momento que você assume um compromisso, você assume... Literalmente, o significado da palavra assumir, aquilo vai ser posse, é seu. Então eu não queria entrar numa coisa e sair amanhã, entrar numa coisa e sair amanhã. E então se passaram 5 anos. Desde quando eu fui pra Boa Vista e voltei, não consegui mais frequentar lugar nenhum. Mas eu estou em busca. Cara, porque tu falou que é muito mais fácil manter uma rédea curta, né? Tem duas, porque a igreja deve confiar no seu pastor, no caso porque ele foi escolhido de Deus, sabe? No mundo, trabalhando com o mundo perfeito. Ele tá lá porque Deus permitiu. Sim. Esse é o mundo perfeito e a igreja, como rebanho, deve confiar em ele para guiar as decisões dele, tudo mais. Só que a gente não trabalha no mundo perfeito. Somos falhos também, como a gente falou, a igreja também tem uma parte empresarial. Quando a gente trabalha com igreja muito grande, é muito difícil de administrar, porque tu não tem como ter controle das pequenas igrejas. Participação especial. Pois é. Aí eu vejo muita crítica, de confiar cegamente.
Porque pra quem não, tipo, quando tu tira o espírito, tira Deus de tudo isso, é só subserviência. Aí quando tu coloca espírito, aí tu tá, é fé e tu tá servindo. E essa linha de trabalhar é muito tênue. É uma linha d'água muito tênue, né? Pois é, mas tipo, quando a gente tá olhando muito pra parte humana, a igreja não faz sentido. Se tu olhar só pra parte humana, ela não faz sentido. Sim. Eu acho que tu tá falando sobre o fato da comunidade, de estar em comunhão, não sei o quê. É porque, tarará. tipo, o que eu vejo, a igreja hoje é simplesmente mais pelo fato da comunhão. Quando eu sinto a necessidade de estar em comunhão com meus irmãos, e quando eu saio de casa, tipo, acho que teve um tempo que eu também pensava assim, mas eu sentia a necessidade de, tipo, sair de casa e adorar, tipo, a casa de Deus. Essa aqui é a casa de Deus. Lugar, né? Tipo, tudo aqui foi feito pra Ele, e aqui é um ambiente específico pra adoração e pra honrar o nome de Deus. E então, quando eu saí da minha casa, eu acho que essa é a necessidade que eu sentia, eu me sentia melhor. E eu me sentia mais próximo de Deus. O que eu acho que não é uma necessidade que tu sente, né? Tipo, Não, eu sinto, eventualmente sinto. E aí, quando eu sinto essa necessidade, eu vou em algum lugar. E eu falo em algum lugar porque, por exemplo, eu trabalho com casamentos. Já aconteceu de eu ir para um ensaio no casamento e ser numa terça-feira e eu chegar mais cedo para assistir a missa, por exemplo. Meu marido é católico. Eu casei com uma pessoa católica e eu me considero uma pessoa evangélica. E antes de a gente casar, a gente foi ponderar nossa fé, para ver se a gente não tinha conflitos. Depois que a gente conversou, a gente percebeu que a gente acreditava nas mesmas coisas. Eu vejo muitas igrejas que elas consideram falho um casamento começar quando duas pessoas são de fé diferentes. E eu não digo nem... A tua ainda foi mais longe, evangélica e católica, mas quando evangélico e adventista, a pessoa te fala, não vai dar certo. Por quê? Porque um vai começar a questionar coisas que o outro diverge. Tem gente que questionou antes. Vocês questionaram antes, né? Porque, na verdade, quando eu conheci o Frank, eu tava na minha fase revoltada da vida, né? Que você passou. Então, eu só queria pegar. Só queria só bitoquinha, só queria a parte boa do relacionamento. E eu falei pra ele, se eu não quero namorar, tu não me pede namoro. Só quero a parte boa. Só quero a parte boa. E era eu que tava insistindo naquilo. Mas como Deus sabe de todas as coisas, o Frank veio com uma proposta totalmente diferente. Ele me deu ouvidos, ele ouviu quando eu precisei. E ele foi chegando. Quando a gente viu, eu pedi ele namoro. Entendeu? Nossa, então, assim, como o mundo gira. E aí depois, a gente tava com um ano de namoro, eu acho que não chegou nem um ano de namoro, a gente sabia que a gente ia casar. Porque todos os dois já tiveram relacionamentos super chatos, assim, com super traumas. E a gente tava todos os dois dispostos a fazer diferente. E aí, pra mim, mesmo eu não frequentando nenhuma igreja, mesmo não sei o quê, o fato de eu estar namorando com uma pessoa que era de uma igreja diferente, tinha um certo conflito pra mim. Como eu vou educar meus filhos? Em qual igreja eu vou casar? Pra onde eu vou no domingo? Sabe? Questões assim. O que foi que eu fiz? Chamei pra conversar e joguei na mesa. Olha, tô me sentindo assim, assado, cozido, e a gente chegou num acordo. Ele não me chama pra nada que é da igreja dele e eu não chamo pra nada que... Mas só que no final das contas a gente fez esse acordo lá, mas não acontece assim. A coisa flui tão bem que eu acompanho quando é necessário. A gente vai na missa junto, eu vou com a minha sogra, faço muita questão quando é possível, eu vou com ela na missa. E quando eu quero ir pro culto, ele me acompanha e tá tudo bem. Porque aí depois a gente percebeu que a nossa fé é muito mais parecida do que às vezes pessoas que estavam dentro da mesma igreja que eu. Então a gente acredita que Deus é soberano, a gente acredita no livre-arbítrio, a gente acredita na questão da fé, do Espírito Santo. Porque Deus é só um, né? Entendeu? Então depois a gente percebeu que a diferença é só em questões de local, né? E a religiosidade, que nada tem a ver com o que a gente tá falando aqui. Isso com é outra espiritualidade. coisa. Então, a nossa espiritualidade tá tranquilo. Na religiosidade, eu adoro, não adoro, dou, não dou, vou, não vou, faço, não faço, rezo, oro. Isso daí são detalhes, mas a nossa base é Deus acima de tudo. Então, assim, a nossa rotina é muito cristã. A gente ora antes das refeições, antes de dormir. Uma noite eu oro, uma noite é ele que ora. Então, assim, se a pessoa olhar de fora e ver a gente como casal, jamais, ela não vai dizer que isso acontece. Vou lançar uma pergunta polêmica, aproveitar. Quanto tempo está? Mas eu vou lançar uma pergunta antes das perguntas. 22 ainda. Vou lançar uma pergunta. O que tu acha de, tipo, quando
escolher esperar para o casamento, antes de se relacionar. O que tu acha desse tema? Eu acho fofinho. Eu também acho Se muito você lindo. consegue, vá lá. Eu não quero te desincentivar, né? Mas acho que as pessoas, tipo, elas, a mesma necessidade que eu tinha, eu vejo hoje em outras pessoas de padronizar. Tipo, tem que ser. Mas vocês já pararam pra pensar uma conversa? Tipo, pai, chega pros teus pais. Como assim? Porque eu sou muito ligado à minha família, eu sempre tive um relacionamento muito aberto com meu pai. Mas chega pra uma pessoa de autoridade, uma figura paterna ou materna que tu tem, e abre o jogo e fala, tô me sentindo assim. Ou ainda, então até pro teu líder, que muito líder tem esse papel às vezes. Eu tô me sentindo assim. O que tu acha? Pede conselho. As pessoas. Porque o nosso adolescente hoje, meu Deus do céu. O único adolescente que eu gosto é meu irmão Jael. Eu acho que você é meio obrigada aí. É cheio de problema. Que eu falo. Se tu botasse pra fora esse problema, se tu falasse, eu tô me sentindo assim, assim, assado. É certo eu me sentir assim? Eu tô sentindo interesse por uma pessoa. Se conversar com ela, falar, olha, eu sou assim, 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 eu tenho tal pensamento, resolveria tanto problema. E tipo, se eu tivesse esse pensamento com a minha idade, eu resolveria tanto problema. Porque acho que eu queria Na verdade, eu acho que o problema da humanidade é a falta de comunicação. Se eu pudesse resumir, porque tu tá falando aí de problema de adolescente, não sei o que, mas depois isso vai afetar a tua vida profissional, teu relacionamento. Vira uma bola de neve. Exatamente. Porque se não começar a falar na adolescência, tu não começa a falar. Exato, comunicação. Há uma terapia. Pois é, mas eu vejo muito isso hoje, que já falando, não, eu não posso me relacionar com ninguém. Você pode. O interesse romântico, tu vai sentir, cara. Tu não tem como negar essa existência, Sim. negar isso. Mas tu tem como tratar isso de uma maneira saudável. Inclusive dentro do ambiente da igreja. Eu acho que, na verdade, eu tenho certeza, e isso eu levo pra minha vida, que não existe extremos. A gente vive, até isso, algumas pessoas não vão gostar do que eu vou falar, mas a gente vive na área cinzenta. Não é nem branco e nem preto, sabe? Toma porrada dos dois lados. Exatamente. Então, e o segredo da vida, pra mim, é o equilíbrio. Sempre vai ser o equilíbrio. Você pode buscar aí um monte de coisa, mas o segredo para a vida vai ser equilíbrio. Se eu trabalho muito, tem alguém que me puxa para eu desacelerar. Mas se eu não faço nada, tem alguém que me puxa para eu trabalhar. Daí, se eu tô muito intensa no relacionamento, calma, vai devagar, conhece primeiro. Mas também se eu não me relaciono, isso também vai trazer outros problemas. Porque imagina o adolescente com toda essa energia, vai canalizar para onde? Fica na imaginação de vocês, né? Mas precisa extravasar, você precisa ocupar seu tempo, seja fazendo atividade da igreja, fazendo atividade física, mas em algum momento você vai precisar se relacionar, e quanto mais você adia isso, talvez você tá adiando aí um problemão, né? Aí vai ficar um adulto lesado. O que eu vejo muito é tipo, o que eu vejo muitas igrejas fazendo é tipo prender muito o adolescente. Não, você vai ficar aqui, você vai fazer isso. Porque eu falei no início, é muito mais fácil prender vai do que você incentivar o diálogo. Que esse garoto, que essa garota vai pirar. Aí ela vai buscar fora. Olha, eu quero falar adiantou, sobre isso. Não adiantou. Esse fato de eu sempre ser questionadora, durante a minha infância, eu não podia questionar na minha própria casa. Eu queria perguntar uma coisa pra minha mãe, tu me respeita, mãozada, né? E vocês conhecem a minha mãe. Hoje Jesus já curou bastante. Mas era assim. Então, até muito tempo. E eu permaneci. Eu não aceitava. Não, eu quero saber por quê. Por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? E aí, até um dia que eu consegui me expressar pra dizer pra ela que eu não tava desobedecendo. Eu não tava teimando com ela. Eu só queria saber de fato o porquê. Por que eu não posso brincar na rua? Por que eu não podia chegar a tal hora? E ela foi dizer, olha, a partir de hoje eu só quero que você trabalhe, brinque na rua até tal hora, porque depois desse horário é perigoso, porque acontece isso, porque acontece aquilo. Fez todo sentido pra mim. Quando tu tem as peças inteiras do tabuleiro, é muito mais fácil entender o que tá acontecendo. Exato. E sabe qual foi a consequência disso, Neto? Eu como profissional e hoje como líder, quando eu vou te dar uma ordem, quando eu vou te fazer um pedido, eu vou te explicar o porquê que você precisa fazer aquilo. Isso é muito comum na English Adventures, né? Eu preciso que você faça isso, porque isso daqui vai para a mão do fulano, do cicrano, e através disso, fulano e beltrano vão fazer isso. Se tu tiver que tomar alguma decisão nesse meio tempo, tu vai poder tomar, porque tu já sabe para quê, para onde, como. E isso me fez ser uma líder melhor.
Porque eu não gosto de receber, e eu sou CLT, eu ainda trabalho, ainda tenho vários níveis hierárquicos em cima de mim, e eu não gosto de receber uma ordem que eu não entendo o porquê que é aquilo. Sabe assim, Inglet, pinta isso de amarelo. E aí se o amarelo acabar, eu vou fazer o quê? Vou ficar sem trabalhar? Não, pinta isso de amarelo porque eu preciso que essas cores se destaquem para alguém analisar esse relatório. Já sei, se acabar amarelo eu posso usar outra cor, porque o objetivo é destacar, sabe? Então isso vale para a vida. Então uma coisa que eu fazia lá quando eu era criança, e quem colheu os frutos disso, na verdade, eu também colhi um pouco, mas os meus irmãos colheram muito mais, porque quando eles cresceram, eles já tinham essa abertura. Então, minha mãe já fala, meus pais, na verdade, já falavam e já diziam o porquê. Eu não quero que você faça isso por conta disso, disso. Falou a primeira, na segunda, na terceira era porrada mesmo, mas ela fez a parte dela. O meu pai, teve um jeito de criação muito bacana que ele me dava liberdade. Simplesmente liberdade. Ele falou, tu quer fazer isso? Eu falei, tu quer? Aí ele falava assim, eu vou te dizer o que vai acontecer. Tu vai fazer isso, vai acontecer isso, isso e isso. Tu ainda quer fazer? Aí eu ficava assim, faz. Aí quando eu voltava, porque tinha acontecido exatamente o que ele falou, eu não falei? Ele falou... Mas esse é um estilo de educação com liberdade. Porque eu via muito confiança. E aí, tipo, quando ele me dava liberdade pra fazer, ele me explicava o que acontecia, ele me explicava o que era. Acho que, tipo, uma coisa que o meu pai ele me falava quando eu tinha uns 14 anos, eu tinha trocado de escola, uma escola bem maior, não vou falar o nome, mas aqui perto, inclusive. Ok. É uma escola muito maior e eu não conhecia ninguém, e eu, tipo, minhas notas estavam caindo muito, e eu falava, olha só, toda a curiosidade que tu tiver, se tu vier comigo perguntar, eu nunca vou te brigar. Ele falou, se tu vier comigo perguntar, olha, pai, eu tô com curiosidade eu quero beber, não sei. Aí ele falava, beleza, eu vou te levar num bar, tá aqui, ó, prova, já provou? Esse é o gosto. Aí o que vai acontecer? Tu vai ficar assim, 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 assim. E voltava. Eu não via nele tipo, querer me proibir com medo de eu fazer tal coisa. Ele falou, porque ele sabia que se eu quisesse fazer, eu ia achar em outro canto. Então, a tua educação é o padrão que eu esperava de um líder. Não, mas não era o que eu tinha. O que eu tinha era, desce, você foi pro aniversário da sua família e lá você dançou. Então, se você dançou lá, você não pode dançar no altar, desce que você tá no banco. Mas tu vê hoje uma mudança, um movimento que tá crescendo agora? Eu percebo a mudança. Eu não posso falar por estar dentro da igreja, que como já falei, eu não estou frequentando. Não, assim, mas tipo, eu percebo muito no comportamento das pessoas. Então, o fato de você ter a sua liberdade para fazer isso aqui, vocês, de modo geral, já é um sinal disso, né? Às vezes, para vocês terem ideia do nível, assim, de controle, às vezes a gente queria cantar uma música fora do repertório conhecido, a gente era tolhido. Porque era muito agitada, porque era um samba no altar não pode, sabe? E a música era evangélica, a letra, enfim. Às vezes a música tinha sido feita pela mesma pessoa que canta o reteté, mas só por causa do ritmo, que era desconfortável. A gente falou sobre ritmo, porque a gente falou que todos os ritmos servem para adorar o Senhor. Isso é fato. Sim. Mas também tem a questão da ordem da ciência da igreja de não escandalizar quem está ouvindo. Mas aí o público muda. Sim. Então, por exemplo, eu acho que vocês têm um culto dia de sábado, né? Sim. O público do sábado não é o mesmo do domingo. Completamente diferente. Então, tem coisas que vocês podem fazer entre vocês, que tá tudo bem, que vocês também talvez não possam fazer na frente de outras muitas pessoas. Mas o problema aí eu vou deixar minha pergunta. Vocês estão educando essas outras pessoas ou vocês estão mentindo sobre quem vocês são? Como assim mentindo? Por que que eu não posso ouvir a mesma música que eu ouço no sábado ou no domingo? Aí tá na parada, tipo, porque, querendo ou não, algumas outras pessoas que vão, por exemplo, pegar o culto de domingo, elas são mais velhas. Querendo ou não, mais velhas às vezes tem esse bloqueio com outros tipos de ritmo. E tá tudo bem, é uma particularidade dessa pessoa. Só que se o trabalho do Ministério de Louvor é ajudar a igreja a chegar à adoração, ela não pode se focar em um grupo só, ela tem que pensar no amplo. Então, se eu pegar esse ritmo e atrapalhar uma pessoa, eu tô fazendo meu trabalho errado. Mas ao mesmo tempo, tu tá deixando de alcançar a outras pessoas. Não, eu acho que por exemplo, a igreja tem o seu momento. Tipo, o momento de domingo é um momento mais calmo, botar assim, mais família. Quem titulou isso? Boa pergunta. Viu?
Mas eu acho que é necessário. Porque eu acho que é exatamente como manter o equilíbrio. Eu acho que, foi, declarado um momento mais calmo pelo público. Exato. Porque, se o público é mais idoso, eu não posso botar um rock para os idosos dançarem. Eu acho que não foi uma ordem veio de cima, aí galera, não podem tocar música. rockzão domingo dançou, corta. Não. Mas aí E também depende da igreja que vocês estão. Exato. Eu já conheço igrejas que sim, e isso é normal. Mas cada igreja tem seu público. No domingo, ok, tem que tocar uma música mais calma, porque a gente tem que botar um foco numa certa personalidade das pessoas que estão lá. Sim, tá. Mas você não acha que isso distancia as pessoas que vão ao sábado da igreja também? Então, é isso que eu falei. Mas eu acho que é a parada do equilíbrio. Ok, mas aí a gente entra em outro ponto. Vamos lá. Check. Músicas, é equilíbrio. Você não falou equilíbrio antes. Tu falou não Putz, tocar. Putz! Tu viu como é uma coisa complicada? Não, mas a gente segue sim. padrões que a gente não sabe quem estipulou. Quem disse que domingo tem que ser calmo? E quem disse que sábado é culto de jovem? Quem disse É pra impedir que o jovem saia no dia que tem festa. Mas hoje... É só por isso. Eu já ouvi isso, mas, gente, se eu quiser sair, eu começo assim. de segunda. Segunda, terça, quarta, quinta. Não é? Verdade ou mentira? Onde tem... Tem jovem que tem faculdade à noite, Não, para. Ai, gente, pelo amor de Deus. É porque tinha muita festa de sábado aí, gente. Eu tenho que botar alguma coisa, a galera tá saindo. Não, mas é eu gosto muito desse programa justamente por causa disso. Questionamento não é errado. Informação não é errado. Eu acho que eu não tenho vergonha. Pensamento. E eu não tenho vergonha de repetir, cara, eu não sei. Mas eu acho que hoje em dia, e apesar da gente ter uma... Quantos anos você tem? 22. Pois é, eu tenho 35. A gente praticamente é de geração diferente já. Então, apesar de a gente ser de geração diferente, eu acredito que o mundo não é mais meu, é de vocês. Então, eu é que tenho que me adaptar. Vai fantasminha. Entendeu? Então, por exemplo, eu estava até conversando recentemente falando sobre isso, que infelizmente as pessoas mais velhas estão nos ouvindo, me desculpem, mas é a gente que tem que se adaptar ao mundo de vocês, sabe? Porque quantos os celulares são lançados novos, você continua usando o velho ou você tem que se adaptar à nova tecnologia? Você tem que se adaptar à nova tecnologia. Vocês já nascem com esses questionamentos, vocês já nascem cheios de interrogações e a gente tem que aprender com vocês, entendeu? Então assim, a gente tem que se adaptar, é o equilíbrio. Eu acho que foi por isso que foi criado tantas igrejas novas com essa pegada. Sim, porque os líderes são jovens, com líderes jovens. São novos, não tinham espaço dentro da convenção anterior, que eu não estou dizendo que é errado, inclusive porque uma das igrejas que eu frequento é a primeira igreja batista onde só canta os hinos da harpa, e eu amo, e eu amo, é lindo. E eu amo. Mas também domingo passado fui visitar a Bola de Neve e eu amei também, entendeu? Então... Corta. Ah, não pode? Desculpa. Então fui visitar aquela igreja que tem uma prancha no púlpito. E tem um cara andando de skate com o fotógrafo na frente. Entendeu? Então assim, e eu amei também, e eu não preciso escolher. Sabe? Então, assim, algumas convenções eu acho que são desnecessárias e que cabe a nós questionar se elas devem permanecer ou não. Mas esse questionamento dentro daquilo que a gente conversou no início. Não um questionamento duvidoso, mas um questionamento... Quem disse que domingo tem que ser um culto calmo? Sabe? Quem estipulou? Onde está escrito? Nossa, eu vou tomar uma pedrada quando chegar em casa. Não, mas é exato. Mas eu não tô te incentivando a nada, mas eu plantei uma semente, entendeu? Pra ter a dúvida. Isso é interessante, porque recentemente eu tava conversando com uma pessoa que era de mais idade, e a pessoa, pediu desculpa, né, pra encerrar o assunto, e ela pediu, por favor, não vamos conversar sobre isso aqui, porque tem jovens na mesa. Ah, tá. Cara, isso eu acho palhaçada, velho. Porque, Você é débil mental? Não, mas olha só, porque, olha só. Ninguém é débil mental, olha só, gente. depois eu falei, eu odeio adolescente, o único adolescente que eu gosto já é, porque ele só precisa de um espacinho pra começar a questionar. Não, é porque, E assim, mas o Neto nunca mais tocou no culto de sábado. É bom, o jovem não, ter questionamento, porque ele vai tomar a própria decisão dele. Exato. Só que eu acho que o medo dos mais velhos é que os jovens tomem as mesmas decisões que ele tomou. Não, isso também é verdade, viu? Porque a gente tem que olhar para as pessoas mais velhas como pessoas que não tinham informação e elas tinham que viver com aquilo que ela... Isso é especialmente para pessoas mais jovens. A experiência pesa. Sim. Pesa muito. E aí quando tu... Acho que eu não vejo... Por isso que a gente tá falando que isso não é errado da parte deles. Não.
Porque eles veem o medo, acho que não sei se posso falar medo, mas enfim, medo A gente que eles têm entendeu. no coração é o que aconteceu com eles se repita. Sim. E às vezes isso cega o julgamento. Exato, mas só que o excesso da proteção também cria um monte de mimimi, né? Então, por exemplo, o fato de a gente não questionar, o fato de a gente não conversar, o fato de a gente não explicar, criam pessoas mimadas, limitadas e que vão virar adultos ridículos, como eu e vocês devem conhecer milhares. Pensei que ela fala como vocês somos. Não, eu não sou. Se tem uma coisa que eu não sei é isso. Não é que eu não seja mimada, eu sou uma pessoa extremamente mimada. Vocês sabem, por pais, por sogras, por maridos, por várias pessoas. Mas isso não muda o fato de eu ser uma pessoa que sei o que quero, que batalho pelo que quero, que é o que as pessoas normalmente assimilam quando a pessoa é mimada. Fica lá só recebendo, né? Não é. Mas eu também respeito a experiência das pessoas. Mas isso não dá o direito delas em ditar o que eu devo fazer. E isso aqui em casa sempre foi motivo de briga, porque a minha mãe vinha me brigar e ela dizia o que eu tinha que fazer. E eu ficava calada. E aí ela terminava, e aí, o que você quer fazer? Aí eu dizia, eu ouvi, eu respeito a sua opinião, mas quem vai tomar a decisão sou eu, porque quem vai sofrer as consequências dela sou eu. Então, assim, o fato de você ter todas as opções, de você ensinar a pessoa a raciocinar, de você ensinar a pessoa a pensar, você está fazendo um favor para ela, né? Tá instigando, porque ela precisa tomar as próprias decisões em algum momento da vida. Se você limita isso agora, como que vai? Em que momento você vai ensinar uma pessoa a pensar? Que momento? Se tem pesquisa que diz que aos 7 anos de idade a criança já tem o caráter dela formado, por que eu não vou falar ou não vou ensinar a questionar quando uma pessoa é um adolescente? A base dela já tá muito feita. É porque, tipo, o caráter dela pode estar formado, mas, tipo, a personalidade dela ela vai definir até os 25, né? Não, eu acho que isso a gente muda o tempo todo. Sim, eu não sou a mesma pessoa. Exato. Eu não sou a mesma pessoa que você... Eu tenho a mesma essência, a meu jeito moleca de ser, mas eu sempre fui responsável, mas eu já mudei minha opinião sobre várias coisas muitas vezes. Inclusive sobre a questão da religiosidade. Então, por exemplo, já terminei com o namorado porque ele não era da mesma igreja que eu já deixei de andar com algumas pessoas porque elas bebiam, porque elas fumavam, sendo que elas nunca me chamaram, nunca me fizeram nenhum mal, e ao invés de eu ser luz para elas, eu cortei o laço, sabe? Então, eu já fui essa pessoa. Talvez porque eu seja essa pessoa, hoje eu sou muito mais cautelosa naquilo que eu falo, no meu julgamento, não sei o quê. Porque naquele momento eu não ajudei ela a melhorar em nada. Mas tu acha que isso vem com o tempo, vem justamente com a experiência? Ou é uma coisa que pode ser aprendida o quanto antes? Eu acho que pode ser aprendido o quanto antes. Se eu tivesse mais espaço para conversar sobre as coisas sem a responsabilidade de tomar uma decisão, só o fato de conhecer, eu acho que eu seria muito mais maleável nas minhas opiniões muito mais cedo. Eu vim mudar para ser uma pessoa que sei ouvir mais, que sei ponderar. Eu vou te falar, de uns 5 anos para cá, quando eu fui colocada num lugar de liderança, mesmo que empresarial, e eu percebi que eu era responsável pelas pessoas. E aí eu me senti, eu não sou pastora, eu não sou, né, caquinha nenhuma, mas eu me senti responsável pelo futuro daquelas pessoas por alguma forma. E aí eu me responsabilizei em como passar essa mensagem. Eu comentei no início do nosso bate-papo que eu tenho um propósito. E o meu propósito de vida é fazer com que as pessoas sejam melhores. Eu lembro que quando eu estava lá no CTM, uma das reuniões de discipulado, tinha lá, o que você quer fazer quando você sair daqui? Aí as respostas eram as mais lindas possíveis. Eu quero ser missionária na Bahia, eu quero ir para a África, eu quero não sei o que. E você, Ingrid? Eu quero voltar para casa. Eu quero trabalhar e no meu dia a dia, através do meu comportamento e da minha vida, fazer com que as pessoas sejam melhores. E isso não mudou. Como eu faço isso? E aí uma outra coisa também que eu acho que é bem polêmico, com todas as ferramentas que eu tenho, se eu sei cantar, e se eu acho que a música vai me aproximar de Deus, vai aproximar aquela pessoa de um sentimento mais agradável, de um momento de conforto, eu vou cantar. Se é pra dançar, eu vou dançar. Se é pra fazer um curso online, eu vou fazer um curso online. Se é pra dar uma palestra, se é pra gravar um podcast, eu venho também. Então eu acredito que tudo que Deus nos deu, todos os talentos, eles são ferramentas para você alcançar mais pessoas. Então, eu não digo evangelizar, mas eu tenho um propósito muito grande de que as pessoas que estão ao meu redor se tornem pessoas melhores.
O que elas vão fazer com isso, aonde elas querem estar, é uma escolha delas. Mas através do meu compromisso de ser uma pessoa melhor todos os dias, eu queria que você também fosse uma pessoa melhor. E se você sendo uma pessoa melhor, e você, olha em quanto tempo mais curta dessa sociedade toda seria uma pessoa melhor. E eu teria feito a minha parte. Legal. Tem pergunta, Fantasma? Produção? Tem pergunta ali. Bom, eu vou primeiro pegar as perguntas aqui do Instagram. Que chique. Crescendo. Ai, agora que eu sou chicoteada? Agora é resposta rápida? Como é que é? A gente nem tava gravando esse papo todo, é só pra chegar nessa parte. Ah, tá, ok. Eu falo o nome da pessoa ou não? Né? Acho... Não. Vocês Fala não. Vocês me Mas mostra pra gente saber. Eu sei, a primeira pergunta, né? Eu sei que a igreja somos nós, mas pretende ou passa pela sua cabeça voltar para a igreja? Sim, com certeza. E quando eu falo que eu não estou frequentando uma igreja, eu não falo com orgulho. Não exclui a possibilidade de voltar Não, pra eu uma não falo cultura, com orgulho, eu falo assim com um pesar, porque eu não encontrei ainda um lugar que eu quiser chamar de minha casa. Porque eu acredito que é isso que essa parte, você tem a sua casa, a sua família, e quando você vai para a casa de Deus, você está indo para sua outra casa, né? E eu ainda não encontrei um lugar para chamar de minha casa. É isso. Então não estou incentivando você a não frequentar lugar nenhum, é que eu ainda não encontrei um lugar que eu me sinta à vontade, que eu queira de fato participar dos pós e dos contras, como toda família, né? Então sim, eu pretendo voltar para a igreja e estou até fazendo isso, estou buscando. Se quiser me convidar, manda um direct. Só fazer mais uma pergunta. Em relação às pessoas que hoje frequentam a igreja, você acha que a pessoa ela é livre para frequentar várias igrejas ao mesmo tempo? Ou ela tem que frequentar uma igreja? Olha, isso é uma pergunta que eu acho maravilhosa, porque na minha época, eu era tolhida de ir a outra igreja, então eu não tinha opção. Eu só tinha que ficar naquela igreja, porque aquela igreja era onde a minha família estava, e eu tinha que ficar onde a minha família estava. Entendeu? Não tive opção. Mas hoje em dia eu acho que a pessoa poderia ter liberdade. Não, acho que liberdade, mas a pessoa tem o desejo de frequentar várias igrejas. Porque eu acho que, além do conflito de agenda, não fica... Não sei. Não, a minha posição não é frequentar várias igrejas, mas nada te impede de ir, de conhecer, de fazer parte. Eu acho, não, mas eu não poderia. Eu não poderia. E acho que é pesado, inclusive. Eu não poderia na minha época. O pessoal ia fugido, sabe? Escondido, né? Exato! Tu acha que não faltava 2, 3 jovens na igreja? Podia contar que eles tinham ido visitar aquela igreja que era mais... que tinha bateria no culto. Bateria. Pois é, mas eu acho que é bom conhecer outras formas. Tu expande o teu conhecimento. Fala, pô, que legal. Será que a gente consegue juntar isso aqui pra cá? Só que aí traz ideias e traz questionamentos. Exato. Eu acredito que mas sempre, geralmente o questionamento tem pra melhor, né? Não. Eu acho ser membro de duas... porque eu acho, além do conflito de agenda, que vai existir em algum momento... Mas você vai se dedicar ao seu ministério? Porque mas vocês estão considerando que a pessoa quer ter um ministério. Ministério, você tem um compromisso. Aí a gente volta àquela questão que igreja também é uma empresa. Você tem um emprego ali, você tem que estar lá todo mesmo semana. Mas eu, por exemplo, eu tenho um trabalho e eu sigo o que está escrito de ir de pregar. Eu não vou ficar só em uma igreja. Um emprego voluntário. Não remunerado. Não remunerado. Mas aí, alguns sabem não. Entendeu? Então, assim, isso é uma das coisas que eu me bati, foi porque eu tenho um projeto de levar, por exemplo, levantar ministérios de multimídia nas igrejas que eu vejo que está em déficit. Mas para isso eu teria que migrar de igreja todo final de semana. Será que isso é correto? Ai, mano, não coloca isso em oração não, pra ver se não tem uma resposta. Exato. Mas coloca em oração, cara, porque eu acho que conversando com Deus, e se existe um peso no teu coração de fazer isso, é porque... Mas se teu coração tá leve, e tu sabe que esse é o chamado de Deus pra tua vida... até porque, não adianta se prender. Hoje em dia existem tantas formas, inúmeras formas de você fazer a vontade de Deus, que diferente da minha época. Na minha época, fazer a vontade de Deus era você largar tudo que você tinha e ir para um lugar desconhecido, enfrentar tudo que for necessário e intitular-se missionário. E pra mim isso nunca foi uma realidade, porque eu sempre me vi como uma empresária, sempre me vi como uma profissional do mercado de trabalho, sempre. Eu nunca consegui me enxergar diferente. O fato de eu ser uma empreendedora foi algo que surgiu, ainda mais no ramo de eventos, foi uma oportunidade que eu abracei. Mas eu sempre me vi como uma mulher executiva. E aquilo era tão distante pra mim, então...
quando eu senti paz no meu coração, que eu entendi o que eu queria, e não foi dentro da igreja, eu tinha ideias, assim, sabe? Puxa, isso aqui é legal, isso aqui eu consigo, isso aqui, quando eu vi uma mulher executiva, cara, eu quero ser isso, mas eu não quero me comportar como ela está se comportando, mas quando eu tive esse momento sabático, eu consegui traduzir em palavras aquilo que eu achava que era a minha missão nesse mundo, eu me senti livre para fazer ela em qualquer lugar, e de qualquer forma, aí, agora abrindo um parênteses, sendo atrevida, fazendo aquilo que pessoas não esperam. Então, recentemente, por exemplo, eu gravei uma live, e o nome da live era Gratidão. E eu fiz a live porque, em algum momento, eu me senti muito grata a Deus por tudo que Ele tinha feito na minha vida em 2020, que foi um ano, né? Diga-se de passagem, parênteses, 3 asterísticos aqui, né? 4, fecha, né? E aí, eu disse que em algum momento que as coisas ficassem mais calmas, eu ia fazer uma live chamada Gratidão, em que eu iria cantar aqueles sentimentos, aquilo que Deus colocou no meu coração, para que outras pessoas pudessem sentir, sabe? Ter um momento de diversão, de calmaria. E no meu repertório tinha Deus Está Aqui, tinha Só Hoje do Jota Quest, tinha Titãs, e tinha a música do CTMDT. E eu, ok, tô de boa, acho que eu fiz o meu papel e o que eu consegui alcançar as pessoas que deveriam ter alcançado, né, que era o propósito de Deus. Não achei que eu tinha que fazer um repertório todo gospel para poder agradecer a Deus por algo, entendeu? Fazia sentido para mim. Então, eu acho que o atrevimento, ele deve ter espaço para ele, porque inovação, né? Essa é a palavra. Então, vocês estão fazendo algo aqui que tem alguém questionando se isso vai dar certo ou não. Não é? Então, se tem alguém questionando é porque vocês estão quebrando paradigmas. E quebrar paradigmas sempre foi desconfortável. Sempre. E sempre vai ser. Então, o fato de eu frequentar várias igrejas, não sei se essa é a palavra frequentar, o fato de eu visitar, o fato de eu me testar, há alguns anos atrás isso era inadmissível. Parabéns porque vocês têm essa opção hoje, inclusive de questionar, né? Eu não tinha nem de questionar. Não, pois Fica aí a dúvida. Fica aí a dúvida. Mas eu acho bom abrir esse espaço, porque, mano, sempre houve questionamento e já não tem mais espaço para ele ser proibido. Então, agora a gente tem um programa para questionamento. Não, mas quando acho que no primeiro programa eu falei, meu objetivo é abrir várias abas e não fechar nenhuma. Fazer várias perguntas e não dar mais. Alguém deve ter te criticado por isso. Com certeza. Mas eu acho, quando eu falei fazer várias perguntas e não dar uma resposta, é porque eu sei que essas perguntas estão sendo feitas ainda. Uhum. E aí, cara, essas perguntas estão sendo feitas. E eu só tô querendo mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas. Porque eu me sentia muito sozinho, eu me sentia uma ovelha negra. Eu me sentia uma ovelha negra. Inclusive, eu brincava. Inclusive, quando eu tive a oportunidade, eu comprei uma ovelha com a cara pretinha, porque eu dizia que eu era ela, eu era uma ovelha negra. Aí, tipo, quando essa ideia toda surgiu, quando ela ainda tá se moldando, eu vejo que ela cria espaço para as pessoas pensarem, a gente não tá sozinho nisso. Esse questionamento existe. Pô, vamos procurar uma resposta junto? Uhum. E eu acho isso muito legal. E vocês estão tendo a oportunidade de eu falar sobre algo que eu não falo no meu dia a dia para as pessoas. Eu não falo porque eu acho que eu tenho outras coisas que eu tenho mais certeza para falar e me expor e tal. Mas eu acho muito bacana ter a oportunidade de, em algum momento, falar sobre assuntos que não são, não é que são desconfortáveis, eu considero até íntimo, né? Porque a minha fé é o meu relacionamento com Deus, isso é íntimo. É porque a informação nunca é ruim. Ela não tem natureza, ela não é boa ou ruim. Eu tô falando isso muito, que conhecimento não ocupa espaço. Não ocupa espaço. Então você pode aprender hoje, amanhã ou depois, seja com uma pessoa mais velha. E aí, olha só que paradigma. Eu sempre gostei de ouvir os mais velhos. Sempre. Quando eu era criança, tinha um monte de criança brincando e tinha as pessoas mais velhas conversando. E eu gostava de ouvir as histórias, eu ficava analisando o comportamento. Eu sabia que aquela pessoa estava mentindo. Isso é meio psicopata. Né? Não. Eu já tava... metaforando. Tô S2 aqui. Então, assim... Eu gostava de aprender com a experiência das pessoas, sabe? Mas isso nunca fez com que eu ouvisse e cegamente obedecesse. Eu queria ter a possibilidade de tomar a minha decisão, de fazer a minha escolha. E deu certo muitas vezes, mas deu errado muitas vezes. Mas tá tudo bem. Tá tudo bem, porque quem se ferrou foi eu, quem cresceu foi eu, entendeu? Então, ruim é alguém, o seu pai ou sua mãe tomar decisão por você e você sofrer as consequências por uma coisa que você nem teve a opção de escolher. Isso
Abre parênteses, 1, 2, 3, 4, fecha. Mandar Asterisco. fazer uma caneca com isso. Vamos lá. Próxima mais uma pergunta. Qual a parte mais difícil em manter um casamento com religião diferente? Eu acho que quando a gente pensa sobre o futuro. Então, por exemplo, uma vez eu perguntei pro Frank, falei assim, amor, nossos filhos vão crescer. Onde a gente vai batizá-los? Provavelmente tirava uma pedra, papel, tesoura, um jogo de xadrez. Assim, muitas coisas Jogava do meu na casamento, moeda. eu quero deixar aqui que o meu casamento é tão maduro, que muitas coisas a gente resolve num par ímpar. E isso é inquestionável, tá? De fato, Decisão funciona. inquestionável. Se é uma decisão mais séria, a gente tem a opção A, B ou C, e a gente escolhe uma e acabou. Se não tiver consenso, a gente debate ali e chega num consenso. Nossa, eu imaginei muito o Frank com uma apresentação de slide. Quase, né? Entendeu? Então, assim, muitas coisas do nosso relacionamento a gente se resolve assim. E é verdade, amor, tem um problema. Eu acho que é A, eu acho que é B, a gente monta um C, se não tiver, né, um meio termo. Se dá certo, se funciona. Funciona. E eu digo que funciona exatamente por aquilo que eu falei no início, da comunicação. A gente aprendeu o jeito de se comunicar. Porque eu não sou uma pessoa fácil, vocês me conhecem, sou ligada no 220, eu quero fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, eu quero salvar o mundo. E pra isso, eu vou e levo quem tiver comigo junto, né? Se tu tiver só no 110, eu vou ficar com raiva, vou te brigar e vou estar te puxando junto. E o Frank é 110. E aí a gente precisou alinhar ali. Então, por exemplo, se eu estou fazendo algo que eu quero, vou nem dormir a semana toda, eu vou fazer. Porque é eu que quero, é o meu projeto. Ele não necessariamente precisa estar ao meu lado, mas eu sei que ele está me apoiando. Então tem coisas totalmente diferentes ainda. Eu acho que não existe uma fórmula mágica Não existe. Tu tem que se comunicar e saber o que funciona pra vocês dois. Exato. Então a gente descobriu que conversar, por exemplo, aqui, esse é legal. O que você aprende sobre dormir com raiva do outro? Não pode, né? Tem que ir lá pedir desculpa porque não pode dormir com raiva. Pois eu não peço. Entendeu? Se eu tiver com raiva, eu vou dormir, vai passar o dia todo hoje, amanhã, e quando eu puder falar sobre o assunto, sem te tacar pedras, eu vou sentar e a gente vai conversar sobre aquilo e eu peço desculpa se for necessário, a gente chega no acordo e tá tudo bem. Mas isso eu aprendi que é melhor que eu faça assim do que eu falar no momento de raiva e falar o que é desnecessário. É porque é real, tipo, são pessoas diferentes, não tem como colocar ela em várias caixinhas. Não tem, tipo, mas a gente aprende isso dos mais velhos. Não pode dormir com raiva do marido. Essa eu realmente não posso falar, tenho 22 anos. Não, mas se tu não aprendeu na igreja, na Bíblia, não fala que Sim, não. não dormirás com raiva do teu parceiro, tá? Neto 1. Então, quando eu penso sobre o futuro, às vezes tem alguns questionamentos. Mas sabe qual foi o consenso que a gente chegou? Não vai depender da gente, a escolha vai ser deles. Que legal. Última pergunta. O que pra você é fé? Isso é complicado. Gostei. Acreditar sem ver, caminhar sem ver. Eu acho que, sem ter como referência os versículos bíblicos, fé pra mim é a força que me sustenta. Eu diria que é isso. Então, assim, é o Deus que eu sirvo através de uma força que eu não sei de onde vem, através de um cuidado, um zelo que eu sinto. E eu sinto todos os dias, sabe? Tem situações que putz, olha Deus agindo aí. E eu acho que isso é fé. E eu acreditar que tudo isso vem do Senhor e é propósito dele. Acho que fé tem muito a ver com confiança, né? Acho que tem uma música fé confiança, do projeto Sola que fala: ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me faltar. Mesmo quando tá... aprender, fé é uma parada que tem que ser muito exercitada. E aí eu acho que vem com o tempo. Tem que exercitar a tua fé. Eu acho que diferente do pecado, que tem pecadinho, pegadão, a fé eu acho que tem uma fé pequena e uma fé grande. Mas isso é a questão do exercício. Não foi dada, acho que eu foi acho que a fé é dada tem livros ensinando a você ter fé. quantidade igual para todos. Vai de ti, tu tem que exercitar ela pra ter mais. Eu acho que é justamente isso. Tem livro ensinando a ter fé? Deve ter. Tipo assim, exercício 1, faça isso, a sua fé vai se aumentar. O manual da fé, eu acho que é um Joga no manual Google. individual, né? É muito pessoal, na verdade, né? Eu acho que é pessoal. Mas acho Muito que pessoal, velho.
Mano, quando a Eu tenho uma fé- tatuagem. Fé? Yeah. Eu acho bonito. Não faria. Mas eu acho bonito. Esse aqui foi aleatório. Eu tava lá, surgiu a oportunidade, aí aquilo é uma coisa que me representava. Vamos puxar o assunto. Pô, a aqui, tatuagem? né? Tatuagem. Só vou acrescentar como mais uma pergunta. O que você acha de tatuagem dentro da igreja? Não só como você, com todo respeito, mas no Ministério da Palma, lá embaixo, tanto você quanto no Ministério de Louvor, Ministério de Mídia, Pastoral, tudo. Olha, eu não acho uma coisa errada. Eu acho que também não. tatuagem é uma forma de comunicação. Então... É uma forma de se expressar, né? uma forma de expressar. É tipo... Acho que eu tenho uma frase que eu acho muito engraçadinha. Nossa, eu vou tacar pedra em mim, mas é tipo... meu corpo é um templo, eu tô pintando as paredes. Que isso, hein? Mas não Ele uma que frase falou, que... gente, tá? Nossa, eu tô falando, vou tacar pedra em mim. É porque eu não quero... Toda vez que eu falo, eu não quero incentivar ninguém a fazer tatuagem. E eu não quero desmotivar ninguém a fazer. Porque o desejo já tá no coração dessa pessoa. Exato. E eu acho que a tatuagem é algo pessoal. Por exemplo, pra mim... Coloque em oração. Todas as tatuagens que eu já fiz, que são 4... Eu posso falar onde tem? Pode. Tem aqui, que é fé. Aí eu tenho essa daqui, que é uma coloridinha. A outra Eu tenho uma que eu não posso mostrar. Check. Eu fiz um coraçãozinho aqui do lado. E eu tenho uma tatuagem na... Acho que é panturrilha. Cada uma delas tem um significado pra mim. E tem pessoas que fazem tatuagem porque gostam do desenho. E tá tudo bem, né? Se ela se sentir... Não precisa ter significado. Eu acho que é pessoal. Uma coisa que é tua. Tu externaliza na tua pele uma parada que tá dentro de ti. Exato. E aí, tipo, esse desejo já tá no coração dessa pessoa. Agora eu acho errado a pessoa que julga o outro porque ela tem ou não tatuagem. E isso eu acho errado, isso eu não vou mudar de opinião. Porque isso tem a ver com o que eu ensino, que é sobre a imagem pessoal. Quando eu fiz as minhas tatuagens, eu sabia exatamente o que a pessoa que ia me olhar ia pensar sobre mim. E eu decidi, né? E eu aceitei que aquilo ia ser uma possibilidade. Mas o fato de eu deixar de ter oportunidades, o fato de a pessoa me julgar porque eu sou galerosa, porque eu não sei o quê, porque eu tenho tatuagem, isso é errado. Porque eu acho que quando até pra gente julgar alguém, né? Eu vi que vocês comentaram sobre isso, sobre tatuagem, foi no primeiro, né? Eu assisti, gente, acompanho vocês. Vocês falaram sobre a questão dos 3 segundos, os julgamentos e tal, né? E a imagem também, a imagem está muito ligada à reputação. Então, às vezes, a tatuagem ela é necessária para a pessoa construir a personalidade dela. E faz parte do conteúdo. Por exemplo, você usa barba por quê? Você usa esse... Gorrinho é o meu marca registrada já. Ah, tá. Essa marca registrada por quê? Por que você tá com essa... Gravatinha de Natal, gente. Episódio de Natal. Então, você tá construindo a sua imagem. E aí, como você se sente no dia que você tirar a sua barba? Que você fica zero? Isso deve causar alguma coisa. Existem fotos. Inclusive, minha irmã chorou de tristeza quando eu tirei. Ela tinha uma imagem formada de você, né? Então, a questão da tatuagem, isso se aplica a piercing, a 300 brincos na orelha, a sobrancelha de rena, porque, minha irmãzinha, se você tem uma sobrancelha de rena, você também tem uma tatuagem, viu? Queria te dizer que você julgou o irmãozinho da tatuagem galeroso, mas tem uma enorme na sobrancelha. Então, por que eu preciso dizer que tá certo ou tá errado? O corpo é teu, né? O ser humano tem a necessidade de se expressar. Tem. Isso vai acontecer de uma forma ou de outra. Uma coisa que eu sempre falo, a questão da roupa também. A roupa é uma coisa que dá muito confusão, né? Usa saião, usa não saia. Pode usar calça ou não pode usar calça. Eu vou domingo numa igreja, tem uma forma de me vestir ou não devo ter uma forma de me vestir? A roupa não vai falar nada sobre você, porque eu conheci inúmeras pessoas que se vestem impecavelmente. Você olhar pra ele, aqueles teus 3 segundos, 6 segundos que você julga, vai ser de uma pessoa maravilhosa. Conversa 5 minutos que tu vai ver a cagada que é a pessoa, sabe? Assim, que dá raiva. É só maquiagem, só externa, e as redes sociais estão aí pra isso. Agora, eu conheço muitas pessoas, e graças a Deus é a maioria, que... Apesar de, eu falo apesar porque é o assunto que a gente está conversando, mas para mim não faz a menor diferença, as tatuagens, os piercings e esses acessórios todos, que as pessoas são de um conteúdo, de uma profundidade que você ficaria horas conversando com ela, sabe? É prazeroso estar, aquele vocabulário rebuscado, sabe? Então, eu acho que você precisa se sentir bem com aquilo que você está, né, fazendo com o seu corpo, mas sabendo das consequências, né?
sabendo do que pode acontecer depois, talvez como o teu pai deve ter feito contigo. Tu quer fazer, vai acontecer isso, ou isso. Em algum momento você passou por alguma situação. Eu, por exemplo, quando eu tô em algum casamento que é numa igreja católica, eu passo maquiagem na minha tatuagem, porque ou então o casal que está casando é uma pessoa muito religiosa, então eu passo maquiagem, eu visto um vestido mais fechado, porque ela... Existe consequência. Isso, Exato. o mundo está se atualizando, ele está melhorando, E graças a Deus, mas se eu não sempre tenho vai a existir certeza, consequência. e se eu não tenho a certeza de que a minha imagem vai ser comunicada corretamente, às vezes eu tenho a oportunidade de conversar com a pessoa, explicar minha opinião, mas a maioria das vezes eu não tenho. A imagem que ela vai ficar de mim é aquela que ela tá enxergando ali. Acho que no episódio de tatuagem eu falei, coloque em oração pra saber se o plano de Deus se alinha com o que tu quer fazer. Porque muitas vezes nosso plano não tá alinhado com o plano de Deus. Porque as pessoas acham que tatuagem tem a ver com revolta, né? Com mas isso eu falei também, que a tatuagem não vai te impedir de entrar no céu. Pode ficar tranquilo. Não vai te impedir de entrar no céu. Até porque tem um bocado de gente aí que não tem uma tatuagem, mas a língua, né? Pois dá pra fazer assim, joga pra trás. Por isso que eu falei, tu é da igreja, tem vontade, coloca em oração pra ver se é do plano de Deus e faz, mas aceita as consequências que vão vir. Isso. E você tem que estar ciente, porque... E aí, isso tem tudo a ver com o que a gente está conversando sobre questionar, ponderar, equilíbrio. Eu acho que tudo isso tem a ver, seja com tatuagens, seja com o teu estilo. E hoje eu acho muito bacana isso em vocês poderem ter um estilo alternativo. O estilo mais alternativo que eu conheci quando eu era da igreja era o da minha irmã, que usava uma calça vermelha, uma blusa amarela e um tênis azul. Meu Deus. Entendeu? Então, assim, eu lembro que eu até falei pra ela que eu ia fazer uma festa de aniversário e que eu ia colocar o nome da festa de aniversário, o tema ia ser semáforo. E eu tenho fotos, tá? Eu tenho provas. Tenho provas. Então, era isso. E na época tinha uma pessoa na igreja que eu frequentava que ele era o rebelde, era do cabelão, sabe, não sei o quê. E, nossa, tanto que ele levava a porrada, sabe? Quando você conversava com a pessoa de uma extrema espiritualidade, que todo mundo gostava. Aí as pessoas ficavam meio assim, pô, mas ele usa piercing, mas sabe? Pra quê, gente, né? Deixa a pessoa, deixa a vida. E aí eu acho que a gente tem que se preocupar muito mais com os frutos que isso vai dar, se vai dar. E aí sim. E também não acho que a gente deve ser referência pra ninguém. Que tem gente que olha pra gente, eu falando fazer tatuagem, mas tu é referência pra tantas pessoas. Ok, mas antes de ser referência, existe um eu aqui dentro, né? Existe uma pessoa que tem vontade, não sei o quê. Porque se a gente for viver a vida toda achando que sempre vai ter alguém de olho no que a gente tá fazendo, a gente nunca vai ser autêntico. E eu acho que a autenticidade é uma coisa que deve ser preservada. E eu gosto muito dessa palavra, porque a English que você está conversando é a mesma English que você estava tomando um café lá embaixo, é a mesma English que você conhece quando não tem nenhuma câmera, e é a mesma English que está lá em cima de um palco cantando ou dando uma palestra. O que vai mudar é a minha postura ou o meu comportamento de acordo com o ambiente. Mas a English, a personalidade, a minha autenticidade é a mesma. E isso pra mim é muito bacana, porque você vai me reconhecer onde você estiver. Eu tenho certeza que tu conhece alguém que na frente dos pais é uma pessoa, quando tá com os amigos é outra, completamente diferente. Camaleão social. Gostei da expressão, vou usar mais vezes daqui pra frente. Não conhece? Você não fica desconfortável? Você nunca sabe se pode falar algo. A primeira coisa que ela passa pra você é que você não pode confiar. Né? Se a pessoa não tem uma personalidade formada, se ela não é a mesma pessoa... não tô falando em todo lugar, porque às vezes tem grupos que a gente sente mais à vontade, né? Mas a autenticidade ali, a essência é a mesma. E tem pessoas que nem é a essência. E aí a pessoa não inspira confiança. Eu tenho certeza que os frutos dela dão mais trabalho do que a tatuagem. Tu pegou essa última palestra pra botar no corte? Eu vou ter um corte só sobre isso. É verdade, dá pra ter vários cortes assim. Mas o quê? Corte. É tipo um... Peraí, gente, me atualiza. O que é corte? Um pedaço, tipo um vídeo só com essa última parte que tá falando. É um corte. 5 minutos, 10 minutos. Aí deu quanto tempo, Fantasminha? 1h10. Caraca, acho que tá na hora de acabar. Eu acho que tá na hora de acabar. Qual a parada da tatuagem? Culpa tua, Fantasminha. Gente, eu queria agradecer. A gente já tá no nosso 4º episódio. Tá na geral, Fantasminha? Tá. Eu queria agradecer. A gente já tá no 4º episódio. Cara,
não achei que duraria tanto. Não, mas, cara, tá vindo muita coisa por aí, a gente tá muito animado nesse projeto, porque a gente vê que é uma maneira nova. Tipo, eu queria agradecer de novo ao Fantasminha, já é a produção, que não tá mais aqui, sumiu. Produção sumiu. De novo ao Trip Talk, que tá ajudando a gente a produzir, tudo mais. Cara, a gente tá crescendo muito e vai vir muita coisa nova por aí. Quero agradecer a Ingrid por ter aceitado vir pra cá. Foi um papo muito da hora, deu 1 hora. A gente quebrou nosso recorde. Quero dizer que eu fui tolhida, tá? Fui cortada, ele só pode falar 50 minutos. Nosso objetivo era quebrar o recorde de 6 horas, mas infelizmente não vai rolar. Eu queria agradecer de verdade a todo mundo que assistiu até aqui. Curte, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a compartilhar e até mais. Quinta-feira. Novo horário, 7 e 7. 7 e 7. Nosso novo horário de postar vídeo vai ser 7 e 7 toda quinta-feira. Então, já sabe. Até mais. Tchau.